Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre território, representação e análise. É a página 348 da apostila de Geografia, módulo 2. Então ele vai trazer lá pra gente, né? Vamos lá. O município onde você vive, assim como o estado no qual ele está inserido, faz parte de espaços maiores, né? Como o território brasileiro e o continente americano. Cada um desses espaços podem ser representados por um mapa de acordo com a dimensão de cada um deles. Utiliza-se, então, uma escala cartográfica apropriada para representá-los no papel. Beleza? Que eu passei o vídeo de escala cartográfica para vocês semana passada por isso. Então, a escala, ela permite, né, que a representação das áreas com extensões, né, muito distintas, como um município ou um continente, em espaços de dimensões semelhantes, como de uma folha de caderno ou de um livro. Então ele vai trazer para a gente, né, a definição de escala, né, ela vai informar, né, em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ok? Ou seja, ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre as áreas representadas e a área correspondente na realidade. Então vamos ver a seguir aqui uma sequência de mapas que representam áreas de extensões diferentes em espaços semelhantes, tá? Então, por exemplo, na primeira aqui, ó, na figura A, a gente tem lá o município de Belém lá em Pará, tá? Olha lá o tamanho dele, tá vendo? Aí ele está mostrando aqui pra gente na parte de baixo a escala dele, ó, 0 a 40 quilômetros, ou seja, 1 centímetro do mapa, ok? Desse mapa, se você pôr a régua em cima dessa tirinha preta de 0 a 40 quilômetros, vai ter 1 centímetro. Ou seja, a cada 1 centímetro do mapa representa 40 quilômetros na vida real, ok? Entenderam? Vamos ver a figura B, também falando lá do estado do Pará, né? Aqui a gente estava lá em Belém, a cidade de Belém, né, lá no Pará. E agora a gente está vendo o estado inteiro. A gente tá, ó, olha a diferença, está vendo só a cidade. Então a gente deu um zoom, ok? É como se a gente tivesse feito isso, ok? Vamos ver qual é a escala desse mapa aqui? Ah lá, olha a tirinha preta lá embaixo, de 0 a 180 quilômetros. Ou seja, se vocês colocarem a régua aí, vai ter 1 centímetro também. Ou seja, 1 centímetro no mapa representa, né, 1 centímetro da régua, se você pôr a régua em cima desse mapa rosinha aí, a cada 1 centímetro você vai ter andado 180 quilômetros, tá? Ou seja, 1 centímetro representa na vida real 180 quilômetros. Depois vocês medem para ver o tamanho do estado do Pará. Na figura C, ainda no estado do Pará, aí o que a gente fez? Tirou o zoom agora, ó. Então a gente está vendo ele em relação ao país, tá? Olha lá a tirinha preta, de 0 a 630 quilômetros. O que está querendo dizer? A cada 1 centímetro aqui nesse desenho representa 630 quilômetros na vida real, tá? E por último é o Brasil e os países do mundo, em relação aos países do mundo, tá? Qual que é a tirinha preta? De 0 a 6.820 quilômetros, ou seja, cada 1 centímetro do desenho, do papel, né, representa 6.820 quilômetros. Na verdade, aqui é mais, né? 1 centímetro é 3.410. Meçam aí depois. Eu estou no digital, eu não consigo pôr a régua aqui, que vai dar diferença. Meçam na apostila de vocês, tá? Então ele vai falar, com base nesses mapas, podemos observar que a escala... Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha lá. Ela apresenta variação de acordo com a área representada. Quanto maior a área representada, maior a redução necessária. Desse modo, cada segmento da escala deverá representar uma área maior. Tá? Por exemplo, então, a escala que foi utilizada no mapa do município de Belém representa 40 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro, né, ele representa 40 quilômetros da vida real. Já a escala do mapa do Brasil representa 630 quilômetros a cada centímetro, ok? Aí tem essa atividade aqui, ó. Verifique os mapas, tal. Aí vocês têm que colocar, se já estão vendo a resposta, né? Mas não tem problema. Colocar, então, qual a medida da realidade em cada segmento da escala representante nos mapas dessas páginas 348 e 349.
Aqui ele vai começar a falar então um pouco sobre a ocupação do território brasileiro, né? Como que foi a ocupação, né? Como que foi feita, né, essa ocupação do espaço do território brasileiro. Então, no início lá do século XVI, né, quando os portugueses, né, desembarcaram aqui, né, em território brasileiro, né, eles entraram em contato, né, com vários povos que há muito tempo já estavam habitados aqui. Quem eram? Os índios, né? Entre os séculos XVI e XIX, né, a intensa ocupação e a organização do território brasileiro decorreram então do desenvolvimento de sucessivas atividades econômicas, tá? E com isso houve a demarcação das fronteiras nacionais e também o povoamento de áreas ainda não ocupadas, tá? Então vamos ver o processo de ocupação do território brasileiro nesses mapas. Nesse primeiro mapa aqui, ele vai trazer para a gente, né, o território brasileiro, a ocupação dele no século XVI, tá? Então vamos ver a legenda, tá? A atividade econômica que acontecia nessa época. A parte verde, né, nos estados que tem parte verde, existia pau-brasil. Nas manchinhas rosas eram cana-de-açúcar e nas roxas era pecuária. A linha traçadinha é o Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, olhando aqui de frente para o mapa, nosso lado direito pertencia a Portugal e o lado esquerdo pertencia à Espanha, tá? E os pontinhos pretos são as cidades e as vilas que só tinham naquela época, que era Olinda, Salvador e São Vicente, tá? São Vicente é o Porto de Santos hoje, ok? Durante o século XVI, então, a ocupação portuguesa ela se deu na faixa litorânea do Brasil, principalmente nos estados da região nordeste do Brasil, tá? Ali naquela região lá, Salvador e Olinda, ok? Onde ocorreu, então, a intensa exploração do pau-brasil, né? E a implantação dos engenhos e a produção de açúcar. Houve também, então, o estabelecimento das primeiras vilas e cidades, como São Vicente, Olinda e Salvador. Tudo bem? Aí, vamos para o próximo mapa aqui agora, né? Que é a ocupação do território brasileiro no século XVII já aqui, tá? Olha como que já teve uma mudança de 2 séculos aqui, ó, de um século para o outro. A legenda continua a mesma, a rosinha cana-de-açúcar, pecuária é o roxo, só que daí o verde agora é um verde mais escuro, são as drogas do sertão, e o marronzinho, né, que é o ouro, né, começou-se a busca pelo ouro no território brasileiro, tá? Aí no século XVII, então, foi formado pela expansão e ocupação de áreas no interior da colônia para a expansão da atividade pecuária. As criações de gado bovino passaram a ocupar áreas cada vez maiores, nas quais o cultivo de cana-de-açúcar apresentava baixa produtividade, tá? A região amazônica também passou a ser ocupada e explorada em razão, sobretudo, né, dos produtos da floresta, chamado drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Cacau, urucum, tá? São sementes, são alguns tipos de ervas que encontraram na Amazônia, tá? E aí o que aconteceu aqui no século XVII, ó, Portugal já passou o Tratado de Tordesilhas e acabou, tá? Ele já invadiu o território que pertencia teoricamente à Espanha e tomou posse, principalmente aqui na região norte, onde tem a floresta amazônica.